Senhor, e louvamos a Deus pela vida do pastor Batista, que está aqui hoje para trazer a palavra do Senhor, vai assim estar nos abençoando com a palavra de Deus. Pastor, Deus abençoa, fique à vontade. Bom dia, caríssimos irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Mateus, capítulo 15. Foi falado aqui, durante o louvor de provações, esse último louvor, e nós temos aqui como título dessa mensagem Enfrentando as adversidades. Poderia ser também Enfrentando as provações. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28. Se você achou e puder, por favor, fique de pé. Fala a história de uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher que não pertencia a Israel, ao povo judeu. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Versículo 28. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Uma palavra de oração. Poderoso Deus, querido Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida neste momento e será explanada por mim, mas com a Tua misericórdia, Pai. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade. Espírito Santo, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos, quantas adversidades, quantas provações nós temos a cada dia de nossas vidas. Se eu for perguntar aqui a cada um, hoje é do domingo de manhã, seria uma escola bíblica, e se eu perguntasse a cada um, se nós tivéssemos aqui um modelo de escola bíblica para todos participarem, eu creio que todos diriam que tem provações, que tem adversidades, que tem aflições todos os dias de nossas vidas. E com essa mulher aqui não foi diferente. Ela estava passando por uma provação muito grande. A sua filha estava endemoniada. E creio que ela deve ter procurado várias pessoas, talvez cristãos, para que pudessem expulsar aquele demônio, e ela não tinha conseguido nada. Ela estava então passando por uma adversidade muito grande, e ela resolve então procurar o mestre. Vemos a sua trajetória de uma mulher que clamava por uma conquista,
de uma grande bênção. Aquela mulher procurava uma bênção, assim como nós também, no nosso dia a dia, precisamos de bênçãos. Talvez você conheça alguém que esteja na mesma situação, tem alguém que está possuído e essa pessoa não deixa você se aproximar dela, você tenta e não consegue, você quer ajudar e não consegue, ou talvez você esteja passando por uma outra adversidade, como uma falta de emprego, uma falta de renda para sustentar a sua família. Talvez você esteja com alguém doente e você esteja orando, clamando e não vê resultado. Ou talvez você esteja agradecendo a Deus, como o culto foi oferecido hoje pela vida de Benjamin. São circunstâncias que nós passamos no nosso dia a dia e que essa mulher aqui estava passando por essa provação muito grande. E quais foram as suas adversidades e como ela as enfrentou? Eu vou passar para os irmãos a primeira adversidade, o sentimento de não ser ouvido. O sentimento de rejeição, o sentimento de humilhação e, por fim, o sentimento de superação. São fases em nossas vidas que nós passamos diariamente. Às vezes as pessoas nos humilham, às vezes as pessoas nos rejeitam, às vezes as pessoas não querem nos ouvir. Muitas das vezes somos taxados de chatos. Lá vem aquele crente chato novamente falar de Jesus. Eu não quero saber de Jesus. Tem muita gente ainda que não quer saber de Jesus, mas nós queremos, amém? Então, o primeiro sentimento é de não ser ouvida. Se você manteve a sua Bíblia aberta, vamos ver no versículo 23, que diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Vemos aqui então o silêncio de Jesus. Enquanto essa mulher clamava e chamava pelo nome de Jesus, o mestre não lhe respondeu palavra alguma. Queridos, há épocas, há momentos, há situações em nossas vidas em que parece que Deus não nos ouve, ou que Ele está chateado conosco e nós nos sentimos humilhados, nos sentimos para baixo, de baixo astral, porque nós clamamos a Deus da nossa maneira, da maneira que nós temos aprendido, nós damos o melhor. E o cristão, ele deve sempre pensar assim, dar o melhor para Deus, porque o nosso Deus merece o melhor. Até quando você for orar, for clamar a Deus, devemos fazer da melhor maneira, daquela maneira que nós temos aprendido com o seu pastor. E isso ele ensina muito bem. Mas tem hora que nós nos sentimos rebaixados, humilhados, e nos cansamos, clamamos a Deus e a resposta não vem. Até porque quando nós colocamos diante do Senhor alguma situação, precisamos de uma bênção, nós queremos para ontem. É imediato. E não é bem assim que Deus trabalha. Há situações em que Deus abençoou pessoas de imediato. Enquanto Samuel clamava pelo aquele povo, Deus já estava agindo. Deus estava trabalhando ali no meio daquele povo e a terra tremeu e os israelitas venceram aquela guerra. Mas há situações que temos que esperar, temos que aguardar. Israel ficou
no Egito cerca de 430 anos. Só depois que Deus agiu em favor daquele povo. Depois de 430 anos, Deus levantou uma pessoa para que tirasse aquele povo do Egito com mão forte. Aquele povo saiu do Egito com mão forte, muitos bens. Os egípcios abençoaram aquele povo, deram bens. Mas foi a mão de Deus, na época certa, no dia certo. Tudo foi programado, não foi assim de qualquer maneira. Nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. É um Deus que vê as mínimas coisas. Marta e Maria esperavam por Jesus e Jesus não aparecia. Seu irmão estava morto e Jesus só apareceu 4 dias depois. E olha que, se nós formos ver o texto aqui, veremos que Jesus poderia ter ido quando recebeu o recado, mas ele esperou a hora certa. Ele esperou que tudo fosse de acordo como Deus queria. Aquele homem foi ressuscitado para a alegria de suas irmãs e seus amigos que estavam ali, mas tudo para a honra e glória de Deus. O poder de Deus foi manifestado ali. O seu sobrenatural esteve ali na vida de um homem que, segundo as tradições judaicas, não poderia ficar morto mais de 3 dias, porque estaria já em estado de decomposição, estaria já podre. Mas Jesus ressuscitou aquele homem para a honra e glória de Deus. É assim que Ele faz conosco nas nossas vidas, na hora certa, no dia certo. Não tem antes nem depois, não, é na hora certa, na hora que Ele quer. Jesus nos abençoa, porque Ele quer nos abençoar. Ele é abençoador. A Bíblia relata muitos milagres de Jesus, mas creio eu que a maioria não estão relatados aqui. Só aquilo que Deus queria que estivesse nessa Bíblia estão aqui, mas muitos milagres não estão, porque no seu dia a dia, creio eu que Jesus passava e encontrava muitas pessoas, porque as pessoas queriam milagres, as pessoas queriam ser abençoadas, e elas corriam atrás de Jesus, e Jesus não lhes negava nada. Elias orou por 7 vezes, só depois disso é que Deus respondeu. Nós conhecemos a história de Elias, sabemos que era um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem de poder. Por que foi preciso que ele orasse 7 vezes? Porque Deus não atendeu de imediato, na sua primeira oração. Ou atendeu quando ele pensou em orar, porque Deus conhece os nossos pensamentos, só Ele conhece os nossos pensamentos. Ele poderia ter abençoado Elias ali, antes dele fazer o pedido. Talvez Elias tentasse de alguma maneira, do seu jeito, assim como nós também, às vezes tentamos fazer as coisas do nosso modo, porque achamos que vamos conseguir. E na maioria das vezes nós não conseguimos. Na maioria das vezes nós tentamos, mas é de Deus que vem. Quando Ele está no negócio, tudo prospera, tudo vai ser resolvido, a bênção vai vir. Mas muitas das vezes nós erramos.
porque nós tentamos fazer da nossa maneira. E tantas outras pessoas na história também dependeram de Deus, clamaram a Deus, colocaram diante de Deus a sua situação, como Daniel. Eu estava lendo hoje o capítulo 9 de Daniel e vejo aquela oração de um homem que era temente a Deus, um homem que se humilhava, um homem que estava no cativeiro, um homem que, a princípio, quando foi deportado para a Babilônia, ele se negou a comer as comidas que eram servidas pelo rei, tomar o seu vinho, porque ele e seus amigos estavam sendo preparados para servir ao rei, e ele, numa atitude centrada em Deus, ele disse não. Ele não queria se alimentar daquela comida. E ele sugeriu, então, aquelas pessoas que cuidavam da alimentação, que comessem outro tipo de comida. E eles ficaram mais fortes do que os outros que estavam ali. Uma atitude de Daniel foi aceita por Deus, que o elevou a ser um grande homem numa terra estranha, numa terra que ele não conhecia, onde eles estavam cativos. Deus honrou aquele homem, porque era um homem de oração, era um homem que estava passando adversidade, mas em momento algum ele deixou de agradecer a Deus. E ele orava então 3 vezes por dia. E eu incentivo aos irmãos, orem pelo menos 3 vezes ao dia. Leia a Bíblia se você tiver tempo. E tempo nós temos que programá-lo. Nós não podemos estar à mercê do tempo, nós temos que fazer o nosso tempo. Porque muitas das vezes nós gastamos tempo fazendo coisas que não levam a nada. Tudo bem, eu não sou contra você se divertir, eu não sou contra você assistir um filme, futebol, mas e a palavra de Deus? E o seu contato com Deus, a oração, a sua intimidade com Deus? Nós temos que gastar mais tempo, dedicando tempo a Deus, que é merecedor. Também vemos a situação de Ana, uma mulher estéril, cujo marido tinha outra mulher que lhe dava filhos, e ela não tinha filhos. A sua madre estava fechada, e Ana então ia todos os anos, orava ao Senhor, mas uma vez ela foi e fez um pacto com o Senhor. A sua adversidade seria ter um filho, ela queria se engravidar. Mas ela não conseguia. Mas um dia, aquele dia que eles tiravam para ir a orar ao Senhor, num determinado lugar, que eu não me lembro o nome, e ela fez um pacto com o Senhor. Ela disse que se ela ficasse grávida, que o filho que lhe nascesse, ela devolveria para Deus. E ela então engravidou-se e nasceu-lhe Samuel, profeta, sacerdote e juiz. Pequeno, aquele menino ia para as mãos de Eli, que era o sumo sacerdote, e ali aprendeu os preceitos de Deus. Ali ele aprendeu a ler a palavra de Deus, a buscar a Deus, e ele
crescia em tamanho, crescia em graça e Deus o abençoava. Também vemos a história de Sara, uma outra mulher estéril, esposa de Abraão. E o anjo esteve junto a Sara, ele prometeu que ela seria mãe de uma grande nação. Sara riu, porque já era idosa. E nós sabemos hoje que uma pessoa acima de 40 anos ter um filho já é complicado. Mas Deus trabalhou na vida de Sara e nasceu-lhe um filho. Quanto tempo demorou? 25 anos até ela ser abençoada. E nós, às vezes, temos que esperar um dia, uma semana. E por isso que eu digo que, da maioria das vezes, nós queremos fazer as coisas sozinhos. Se você entrega ao Senhor o seu problema, mas não vem uma resposta rápida de Deus, aí você pega o seu problema para ti e quer resolver. É no tempo de Deus. Sara também não soube esperar, passava por aquela adversidade e achou melhor dar sua serva para que tivesse um filho com seu marido. Outra pessoa que também esperou muito, José, passou por muitas adversidades, muitas. Foi vendido. Foi na casa de um general lá no Egito, onde passou por uma outra provação, teve que correr da mulher de Potifar. Mas isso era plano de Deus para a vida dele. E ele, em momento algum, ele abandonou o seu Deus. E Deus o exaltou, colocando como segundo naquele país, que ele não conhecia, um país estranho para ele, outra cultura, outra fala. Mas ele foi abençoado ali, porque apesar de todas as adversidades que ele passou, ele continuou temente a Deus. Davi, o que falar de Davi? Ungido rei por Samuel, esperou 13 anos para enfim colocar a coroa. 13 anos, irmãos. Imagine você esperar 13 anos por uma bênção. Eu creio que tem pessoas que esperam até mais tempo. Tem pessoas que oram por alguém que ainda não se converteu, clama a Deus, e parece que Deus não está ouvindo. Senhor, basta um toque seu, uma palavra, para que isso se concretize. Mas aquilo não acontece. A bênção não chega. E você passa por aquelas adversidades. Eu digo para você, não desista, persevere. A palavra de Deus nos instrui a perseverar. A sua bênção vai chegar. Eu creio em nome de Jesus. Amém? E o silêncio para nós? Talvez você esteja clamando um bom tempo, nada tenha acontecido, parece que a sua luta não vai terminar. Você se sente como alguém que clama, que pede, mas Deus não responde. Talvez esteja pensando em desistir, como outras personagens, como outras pessoas que nós conhecemos que a primeira adversidade desistiram. Tem pessoas que são assim.
Qualquer coisinha, eu vou desistir, eu não vou conseguir. Não é bem assim, irmão. Não é bem assim. Entregue seus problemas ao Senhor, confia nele, deixa ele agir. Faça a sua parte. Faça a sua parte. O resto é com Deus. Creia que ele pode fazer. E ele faz. Essa mulher do texto que lemos, talvez ela quisesse desistir, ou até mesmo ser induzida a desistir. Talvez você tenha do seu lado, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, alguém que já tentou fazer com que você desista. Não desista. Continue, persevere. Deus vai te honrar. Assim como honrou Daniel, Ana, Sara, José, Davi, Elias, Maria e Marta, aquele povo do Egito. Ele pode, porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ele pode todas as coisas. E ele faz, irmão. O nosso Deus continua fazendo milagres. É o mesmo de ontem, hoje e sempre. O nosso Deus não muda. A Bíblia revela que Deus não rejeita a nossa oração. Embora muitas das vezes nós nos sentimos rejeitados, Deus não rejeita a sua oração. Creia nisso. Creia nisso. Mas saiba esperar o tempo dele. É no tempo dele, não é no nosso. Como eu disse, o nosso é para ontem, é para agora. Mas é no tempo de Deus. A sua bênção vai chegar. A segunda adversidade, versículo 24 e 25. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Queridos, à primeira vista, essa mulher se sentiu discriminada, pois ela não fazia parte do povo judeu, ou seja, as ovelhas de Israel. Aquela mulher era cananeia. Era uma parte ali de Israel, são 7 lugares, 7 cidades, onde Josué, quando invadiu a terra prometida, foi uma das cidades em que Josué conquistou. E muita gente morreram, mas sobraram pessoas. E esta mulher estava ali na época de Jesus. Passaram-se muitos anos e ela estava ali, crendo. Por isso ela foi procurar o mestre. Muito embora ela pensava que podia ser ajudada por aquele que tinha uma grande fama de socorrer os necessitados, e ela tinha uma enorme necessidade. A sua filha estava endemoniada. Como conviver com uma provação dessa em casa? Como conviver com alguém que está endemoniado? Quem já teve experiência com alguém endemoniado sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Não é fácil. E muitas das vezes precisa não uma só pessoa, mas várias pessoas orando, clamando a Deus, para que Deus possa tirar aquele espírito maligno das pessoas. Quantas pessoas se sentem rejeitadas na família? Talvez na sua própria família, alguém é contra você ser crente. Alguém não gosta que você esteja na casa do Senhor, que você venha buscar a Deus,
que você esteja nos cultos, que você às vezes sai por um retiro, uma programação da igreja, ou que você até participe do dízimo e ofertas. Eles não entendem isso. E nós temos que orar, porque muitas das vezes nós também, quando estávamos no mundão, não entendíamos. Eu tinha um colega que trabalhava comigo, nessa época eu não era evangélico, eu era chefe dele. E quando ele recebia o contra-cheque, ele abria, ele ia na calculadora para fazer o cálculo do dízimo. E eu falava com aquela pessoa palavras duras. E olha eu aqui hoje, pregando a palavra de Deus. Chegou um ponto, meus irmãos, de ele uma vez pegou uma cadeira para jogar em cima de mim. Olha que situação. Seríamos os dois demitidos, justa causa, porque eu o perturbava. Mas um dia ele virou-se para mim e falou assim: eu ainda vou ver você na casa de Deus. Eu recebi aquilo ali, irmão. Eu recebi. Eu sei que muitas pessoas oraram por mim para que eu estivesse aqui hoje nessa casa. Talvez por você. Então, não desista. Ore por aqueles que você quer ver junto do seu lado, aí, coladinho com você. Continue orando. Persista. Talvez você se sinta rejeitado na sociedade, por você ter que, todo domingo, todo dia de culto, carregar a sua Bíblia, as pessoas passarem e falar: lá vai um Bíblia, lá vai um crente, um bobão, vai dar seu dízimo para o pastor. Eu já ouvi muito isso. Antes de me casar, eu morava na Raia. Na Raia tem a assembleia. E da minha casa, dava para ouvir, Mazinha, aqueles... o nome é megafone, que ficava do lado de fora da igreja, né? E da minha casa... Era um alto-falante, né? Isso. Da minha casa, dava para ouvir, viu, Edinho? Morava ali no meio da Raia, né? Minha mãe ainda mora ali. E a gente ouvia, e quando começava, nós abrimos este culto, eu falava assim: lá vai os crentes, vai começar. Olha como Deus trabalha em nossas vidas. Talvez você se sinta rejeitado por seus amigos, seu colega de trabalho, de faculdade, seu colega de futebol. Pastor, crente pode jogar futebol? Pode, irmão. Pode. Eu gosto muito de jogar um futebol. Não tenho jogado não, mas já gostei muito, né, Edinho? Começamos junto lá no União, né? Crente pode ir na praia, crente pode ir no cinema. Podemos participar, sim. Com certeza. Talvez você se sinta rejeitado por si próprio. Você se rejeita talvez por uma maldição hereditária, ou talvez se sente marginalizados. Talvez você se sinta até rejeitado por Deus, achando que você não pode ser ajudado porque você é uma pessoa que pecou muito e que Deus não vai te perdoar. A palavra de Deus diz que Deus é fiel para nos perdoar. E que pecado confessado é perdoado. O nosso Deus é fiel. É um Pai bondoso, misericordioso, piedoso. Ele é tão piedoso que Ele enviou o seu único filho para morrer por mim e por você.
Só dizendo isso já basta para as nossas vidas. Jesus morreu para que nós estivéssemos aqui hoje, tivéssemos vida eterna. E ele diz assim, vida em abundância. Que bênção, né? Que bênção que nós estamos desfrutando. Mas a nossa vida não para aqui não, irmão. Se Jesus fez a parte dele, morreu por nós, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar a nossa santificação. E eu acho que todos os cultos que eu prego aqui, eu falo isso. Oração e palavra. Todos os dias. O crente tem que orar, tem que ler a palavra todos os dias. Ah, eu não tenho tempo, irmão. Arruma tempo. Porque Deus tem tempo para nós. Já pensou se Ele não quiser nos dar tempo mais? Ah, eu não vou olhar mais para o pastor João Batista, não. Ele não tem tempo para mim. Não ora, não lê a minha palavra. Para que eu vou ter tempo para ele? Já pensou se fosse assim? Mas não é assim. Nosso Deus, Ele vê com outros olhos. Nós olhamos assim, pensamos assim, mas Deus não. Muitas pessoas se sentem rejeitadas por Deus. Eu tenho um primo que ele é ateu. E ele, de vez em quando, ele me manda uns vídeos de um cara aí que ele prega contra a Bíblia. Tudo que tem na Bíblia, ele prega contra. E a primeira vez que ele me mandou esse vídeo, eu vi. Mas eu entendi que o cara queria vender o livro dele. E eu falei para o meu primo, falei assim, olha, primeiro, eu não discuto religião. Segundo, o que o cara falou aí, eu não concordo com nada do que ele falou, eu acredito na Bíblia. Se eu não acreditasse na Bíblia, eu não estaria aqui hoje. Se eu não acreditasse na Bíblia, a morte de Jesus teria sido em vão. Mas um dia que ele precisou, que a filha dele estava passando mal, ele me pediu oração. Um dia que eu falei que iria na casa dele visitá-lo, ele mora no Espírito Santo, ele falou assim para mim, quando você vier, faz um culto aqui na casa da minha enteada. Mas eu não vou participar, não. Falei, tá bom, eu faço sim, com o maior prazer. E passei a orar pela vida dele, para que ele, né, estivesse presente. Eu creio que Deus está trabalhando, irmão, porque eu tenho orado, vou continuar orando, não sei, vai ser no tempo de Deus. Na vida do meu irmão também foi assim. Quem conheceu meu irmão foi muito difícil, mas Deus mudou, Deus transformou. Talvez a sua história seja parecida. Apesar de Jesus ter respondido a essa mulher de uma forma que pareceu discriminada, ela continuou em seu pedido, mas deparou com um grande sentimento. O sentimento de humilhação. Versículo 26. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que humilhação! A expressão usada por Jesus, cachorrinho, parece ser severa, parece ser dura, uma palavra até de censura. Mas, na realidade, era uma expressão usada para os gentios, para os pagãos, porque eles consideravam que esse povo não valia mais do que um animal. Os judeus achavam que eles eram um povo escolhido, e aqueles que não fossem escolhidos estariam fora. Ou seja, nós estaríamos fora, porque nós somos gentios.
Mas Jesus, ele não usou o termo para rebaixar aquela mulher, como faziam os judeus, e sim para mostrar-lhes que Deus não a julgava indigna de receber a bênção. Queridos, passar por uma experiência de humilhação não é fácil e não é agradável. Se você já foi humilhado, você sabe do que eu estou falando. Não é fácil. É muito decepcionante quando pessoas conhecidas suas, pessoas chegadas a você, pessoas do seu trabalho, do seu dia a dia, te humilha. É muito desagradável. Mas tem uma diferença. O mundo não vai entender isso. O mundo vai tomar suas atitudes, talvez com agressões físicas, palavras. Mas para nós cristãos, é um momento de refletirmos. Sabe aquela hora em que você tem que colocar uma água na boca e aguardar alguns segundos para você não falar uma besteira? É essa hora. Enche a sua boca de água, não fale nada, não rejeite e tome uma atitude de cristão. Ore por aquela pessoa. Ore. A gente não sabe quais as circunstâncias, o que está acontecendo com a pessoa numa hora dessa de te humilhar, te ofender, te colocar para baixo. Talvez ela esteja passando por uma situação difícil. Talvez ela esteja precisando realmente de uma oração, de um abraço, de um carinho, de uma palavra de conforto. Ela então te humilha. E você, ao invés de retribuir com um carinho, com uma palavra, porque o que corre aqui, ó, é sangue. E nós temos que nos controlar. A vontade é de dar um soco na cara. Mas nós somos cristãos. O Espírito Santo habita em nós. Amém? Nós temos que tomar atitudes que agradam a Jesus. Já pensou se Jesus reagisse de outra forma quando estava sendo pregado na cruz? Mas ele se entregou, ele se deixou, porque ele poderia agir de outra forma ali, pedir para que seus anjos cuidassem de tudo, ele saísse daquela situação. Mas ele se deixou, porque era plano de Deus para a vida dele e para a nossa vida, para a nossa salvação. A quarta e última adversidade, o sentimento de superação, versículo 27 e 28. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Como essa mulher superou tudo isso? Como ela enfrentou tamanha adversidade? E como nós temos que enfrentar as adversidades? Quando nós passamos por uma mesma situação, somos humilhados, somos colocados para baixo. Quando alguém pisa em cima da gente, como é que nós temos que agir? Ela viu além das crises, ela quebrou os obstáculos. Eu creio que chegar até Jesus não seria fácil, pois uma multidão o cercava.
onde Jesus estava, tinha muita gente atrás dele, porque aonde ele passava, ele curava. E as pessoas precisavam de Jesus. Eu não sei como foi esse obstáculo de chegar perto do Mestre, mas ela superou, ela rompeu as cadeias. Essa mulher não enxergava os problemas, mas sim as oportunidades. E ela foi grata a Deus. Ela enxergou soluções, ela não aceitava derrotas. Ela queria a sua vitória. E nós devemos ser assim também. Não podemos aceitar derrotas. Não podemos ser bobos. O cristão, ele pode ser humilde, deve ser, mas não bobo. Nós temos que buscar a nossa vitória. Porque o nosso Deus, ele é um Deus poderoso, ele é dono do ouro e da prata. Ele pode todas as coisas. Ele pode e quer nos abençoar. Talvez se você olhar pela a sua vida alguns anos atrás, busque lá atrás na sua memória, como era a sua vida. Faça uma retrospectiva. Busque aí, 30 anos atrás, como era a minha vida. Eu já falei aqui algumas passagens da minha vida, como eu agia. Talvez a sua seja da mesma forma. As suas ações eram centradas aí no mundão. Não fique triste por isso não, porque naquela época você não tinha Jesus. Hoje é diferente. Jesus reina em nosso coração. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. Talvez se você tivesse de passar pela mesma situação em que você passou antigamente, a sua atitude com certeza vai ser diferente. Porque o Espírito Santo vai estar na sua frente. Ele vai agir na sua vida. Essa mulher, ela veio à pessoa certa. Ela pediu a pessoa certa, ela adorou a pessoa certa. No versículo que nós lemos aqui, diz que ela adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Isso é uma oração de desespero. As adversidades que aquela mulher estava passando eram de desespero. Eu creio que conviver com alguém da família, um filho endemoniado, é desespero, irmão. E ela se prostrou perante o Senhor. Quando nós também tivermos passando por uma situação adversa, temos que fazer o mesmo, nos humilhar, nos quebrantarmos perante o Senhor e pedir: Senhor, ajuda-me, ajuda-me. Só o Senhor pode resolver. Tem situações que, uma doença, por exemplo, em que você está lutando já há muitos anos, como aquela mulher do fluxo de sangue, gastou todo o seu dinheiro com médicos, 12 anos, e nada foi resolvido. Aquela mulher simplesmente tocou no manto de Jesus e foi curada. Será que Jesus não está fazendo milagres hoje? Será que você não tem visto milagres? Querido, só de estarmos vivos já é um milagre. Muitas coisas acontecem na nossa vida espiritual que nós nem temos conhecimento. Não sabemos o que acontece.
porque nós temos um que zela por nós, cuida de nós, livra-nos de todo o mal. Essa mulher, ela creu na pessoa certa, e ela recebeu a bênção da pessoa certa, Jesus. Esse é o nome. Nos dias de hoje nós podemos falar que esse é o cara. É Ele. É Ele que nós temos que nos prostrar. É Ele que nós temos que reverenciar, louvar, engrandecer, como foi feito aqui no hino. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é para Jesus. Muitos procuram outras entidades por aí. Procuram e não acham. Mas nós temos um que vive, está à destra do nosso Pai Todo-Poderoso, zelando por nós, é nosso advogado, nosso amigo fiel. É essa pessoa que nós temos que reverenciar, somente a Ele. Nesta história, o desafio é o mesmo que o Senhor de Jesus disse para aquela mulher, e ela pode dizer a você também: seja conforme você deseja. Olha a resposta de Jesus, aquele que a princípio não falou palavra nenhuma, ficou em silêncio. E no final ele diz: seja conforme você deseja. Se Jesus falou isso para aquela mulher, ele pode falar para mim e para você. Seja conforme você deseja. A preocupação do nosso mestre em cuidar de nós. Se você ler João 17, a oração sacerdotal de Jesus, você vai ver a preocupação do nosso mestre, não só conosco, mas também com aqueles que ainda irão nascer. Jesus, ele se preocupa conosco. Ele quer o nosso bem. E a nossa esperança, a minha esperança e a sua, é um dia ceiarmos com Jesus na eternidade. E esse dia, em breve, chegará. Em breve. Jesus está voltando. Creia nisso. Talvez você que tem aí, alguém aí mais de 80 anos? Ninguém? Tião, você? Não, entendi você levantar a mão, não. Glória a Deus. Quantos anos os senhores aí, 2, né? Quantos anos vocês escutam essa frase? Jesus está voltando. Há muito tempo, né? Muito tempo. Creia, irmãos, Jesus está voltando. Mais próximo do que nós podemos calcular. Jesus está voltando. E se Ele voltar hoje, como está a sua vida com Deus? Você crê que você pode ir para a eternidade, passar com Jesus? O cristão, ele tem que ter essa convicção, essa certeza de que ele é salvo, porque Cristo morreu por nós, pagou o preço. Cristo pagou o preço. Para nós é de graça, mas para Cristo foi um alto preço, foi a sua morte, a sua humilhação. Sofreu por nós. Mas valeu a pena. Valeu a pena, porque hoje nós reconhecemos isso. Estamos buscando a nossa santificação. Aqui não seremos santos. Ninguém vai ser santo aqui na terra. Ninguém. Só Jesus foi. Seremos santos, sim, na eternidade. Lá sim, seremos santos. Aqui somos pobres pecadores, dignos da misericórdia de Deus. Se não fosse a sua misericórdia, já teríamos sido consumidos há muito tempo. Lembra que Jesus falou para
Moisés, eu vou acabar com tudo e começar em você. Deus falou isso para Moisés. Assim como tinha acabado e começou com a família de Noé, ele queria acabar com tudo e começar com Moisés. Mas Moisés, o grande legislador, o grande líder, orou a Deus por nós. E Deus aceitou. Deus é muito bom, irmão. Deus é bom. O que aconteceu na vida daquela mulher? O milagre, a cura da sua filha. E se hoje você deseja que aconteça na sua vida, Deus pode realizar milagres, prodígios, sinais, coisas tremendas. Aquela mulher cananeia, ela experimentou algo muito bonito de Jesus. E você, eu, podemos ter experiências maravilhosas com Jesus. Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é maravilhoso e quer agir na nossa vida. Deixe Jesus agir na sua vida. Deixe Ele agir. Não o obstrua. Deixe Ele agir. Quando você for tomar uma atitude, pense antes. Será que Jesus faria assim? Qual a atitude que Jesus tomaria? E não tome nenhuma atitude na sua emoção. Pense antes. Enche a boca de água. Aguarde alguns segundos. Porque quando as coisas acontecem conosco, se tivermos de cabeça quente, a nossa atitude vai ser drástica. Embora nós sendo cristãos. Mas pense como Jesus, haja como Ele. Não se entregue aos problemas ou às adversidades. Passe por elas como essa mulher cananeia fez. Essa mulher tinha um grande problema, mas ela procurou a pessoa certa, ela creu na pessoa certa. E ela foi abençoada por Jesus. Devemos nos gloriarmos nas tribulações. Pastor, nos gloriar nas tribulações, nas coisas ruins, nas adversidades, nos problemas, nas aflições. Você gosta de dor? Não, irmão. Ninguém gosta de dor. Um pequenino espetozinho de laranja, de uma planta, se entrar na sua carne, você vai sentir aquilo ali, enquanto não tirar aquela farpazinha. Ninguém gosta de dor. Porque sabemos que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Através de nossa experiência. Através de Jesus em nossas vidas. E o caráter aprovado é a esperança. Caríssimos irmãos, a esperança, ela não nos decepciona. Sabe por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Deus é amor. Deus é paz. Deus é paixão. Deus é nosso amigo, companheiro. E nós temos que ter intimidade com Ele. E é esta esperança que nos sustentará, vivendo confiante que Deus estará conosco em todos os momentos. Creia em todos os momentos. Difíceis, momentos de angústia, momentos de sofrimento, mas Ele estará conosco. Nos piores momentos Ele estará conosco. Amém? Que o Espírito Santo possa falar melhor o coração dos irmãos. Curve a sua cabeça, eu gostaria de estar orando por você.
Soberano Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Quero Te agradecer, Pai, por cada irmão que, juntamente comigo, Pai, ouvimos a Tua palavra, dessa situação dessa mulher cananeia, que enfrentou muitas dificuldades, muitas adversidades, mas em momento algum ela fraquejou, porque ela creu que o Senhor poderia fazer por ela o que ninguém havia feito. Que seja assim também em nossas vidas, Pai. Que possamos crer, ajuda-nos, Senhor, a crermos que o Senhor pode fazer o melhor para nós. E o Senhor quer fazer, Pai. Por isso te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, por essa palavra. Abençoa teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa é essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus continua falando melhor em cada coração. E logo mais estaremos aqui novamente cultuando ao Senhor, agradecendo a Ele. Como está assim, terminando o culto, essa igreja que se ponha-se de pé, e agradecer a Deus pela vida de Benjamin, né, que Deus, mediante a palavra, viu, tia Elisa? Mediante a palavra, o milagre aconteceu, e ele pôde pregar o milagre também de Benjamin na vida de vocês. Somos gratos a Deus, porque Ele faz o milagre acontecer. Como o pastor disse, só o motivo de nós estarmos aqui, vivo, já é um grande milagre. Principalmente na situação que nós estamos passando. Estar aqui é um motivo de alegria e de agradecer esse Deus. Pai querido, grato nós somos a Ti, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, mediante a palavra que Teu servo trouxe, ó Pai, para abençoar a vida de cada um de nós. Nós queremos Te agradecer pelo milagre da vida que Tu tem nos proporcionado na manhã deste dia. Pedimos, ó Pai, que Tu continua com cada um de nós, neste dia, nos abençoando, guardando e nos dando os livramentos, Senhor, que muitos, às vezes, nós nem vemos, porque Tu tem posto as Suas mãos sobre as nossas vidas, o Teu Espírito Santo tem nos guiado, nos guardado, ó Pai. Assim nós oramos Te pedindo, continua nos abençoando e nos guardando, e dê-nos, Senhor, esse dia abençoado, e logo mais, possamos estarmos aqui, para junto, continuar Te adorando e Te bendizendo no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja na vida de cada um, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoa e até logo mais, se assim Deus permitir, no nome de Jesus.